Salve Maria, vamos continuar aqui essa saga em destruir as mentiras dos hereges. Aqui é a continuação dos vídeos do Thiago Dutra, né? Já vimos o vídeo lá do debate do Lucas Manzoli e do professor Ariel. Cara, que alto nível que o Lucas Manzoli está chegando, cara. Fazendo várias lives em degrinino, tal, etc. O foco é esse, cara. O foco não é defender a fé protestante, o foco é perseguir, degrinir o magistério. Vamos continuar, né? Eu não vou ficar focado em Lucas Manzoli, porque não me interessa Lucas Manzoli. O que me interessa é se o verdadeiro evangelho, se a verdade está chegando até você. Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu tô aqui para te dar conhecimento. Que conhecimento? Ter a dimensão para entender que esses doutores aí que autodenomina doutor, que denomina, estão mentindo contra o magistério, contra a coluna sustentável da verdade. Vamos cá. Padres da igreja que supostamente criam o dogma da Imaculada, né? Vamos continuar. Pense fora da caixa, seu filho de Lutero. Olá, filhos de Lutero, como é que estão os inimigos da Santa Igreja? Gostaram da vinheta? Bom, não vou me delongar muito. Esse vídeo vai atender exatamente a proposta que eu trouxe na thumbnail e eu espero que vocês sejam edificados mais uma vez com mais uma sessão de refutações às doutrinas católicas romanas. Como as pessoas vão E o tema do vídeo hoje é... Como as pessoas vão ser edificadas com outro evangelho? Gálatas 1:7, não há dois evangelhos. Então, se não há dois evangelhos, então são pessoas que estão pregando o evangelho. Quem edifica a pessoa é o verdadeiro evangelho, é a verdadeira doutrina, que vem lá do fundamento dos apóstolos. Tanto que foi confiado uma doutrina ao magistério. Tanto o Espírito Santo desce, assiste a igreja, Mateus 28:20, e aqui fala, Lucas 10:17, aquele que me ouve, ouve aquele que me viu, aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Saulo, por que tu me persegue? Dos Apóstolos 9 ali. Então, esse outro evangelho diverso que irão perseguir a igreja. Como as pessoas vão ser edificadas que não vem o evangelho de acordo com o que foi ensinado pelos apóstolos? Mantida a integridade, 1 Coríntios 1:2. Não tem como, cara. Hebreus lá 13, Jesus Cristo ele é o ontem, o hoje, o mesmo sempre. Não muda. Mas vamos lá, né? Ao tema. Padres da igreja que supostamente defendem a Imaculada Conceição. Ou será que não? Vamos lá começar com o clássico. Irineu, bispo de Lyon. Essa é a fala que eles gostam de usar. E assim também foi que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, pois o que a Virgem Maria havia ligado pela incredulidade, isso a Virgem Maria libertou pela fé. E com isso, eles concluem que Irineu está chamando Maria de a nova Eva e acreditam com isso que ele defende a Imaculada Conceição, que Maria não tinha pecados e tudo mais. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Para os pais da igreja, unânime, Maria, ela é a nova Eva. Por quê? Eva, a desobediente. Maria, a obediente. Então, visão. Olha só, já começou errado aqui. Pegando o pai da igreja, Irineu, né? Santo Irineu, né? Simples, pô. Tem toda uma prefiguração velho testamentário a respeito da Virgem Maria. A Arca da Aliança, prefiguração da Virgem Maria. O que abriga Hebreus 9, 4, 5 dentro da Arca da Aliança? E o que abriga na nova Arca da Aliança? É simples entender isso. Até a prefiguração de Lucas 1, 28, o que o anjo vem ali e fala, Shecaritomene. E em cima da Arca da Aliança tem 2 varão. Olha só, cara. Por quê? Os servos são os anjos são prefiguração dos servos.
tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, já tem essa prefiguração. Que Santo Irineu de Leão diz sobre a respeito da Virgem Maria? Aqui já começa esses doutores, tal, etc., distorcer, destruir a história da igreja, usando falas de pais da igreja. Tem todo um conceito, tem todo um pensamento sobre o pai da igreja. Então, um protestante citar a fala de pai da igreja, você pega, ele citou aqui Santo Irineu, você pega um caderno, pega todas as citações dos pais, supostamente, que creem na Imaculada Conceição, que Tiago Dutra vai tentar desmistificar, usar a fala de pai da igreja para degrinir que os pais da igreja não acreditavam na Imaculada Conceição. Olha só. A visão de Santo Irineu de Leão, século II. Olha só, como esses doutores protestantes, Lucas Banzoli, engraçado que eu não vi lá no programa lá do pastor César, Tiago Dutra e Pedro Gaiola, o grupinho do Lucas Banzoli, né? Não sei porque esses caras não estavam lá, né? Tá o Lucas Gesta lá, que é outro mentiroso, né? Ó, século II, sobre a Maria como a nova Eva. É um pilar mariológico patrística. Olha só, focada na ideia que Maria desfez através de sua obediência, ó, o nó da desobediência atada por Eva. Essa analogia contrasta a queda da humanidade com a salvação trazida por Jesus, um novo Adão e Maria. Olha só, a visão de Santo Irineu de Leão, de acordo prefigurativo na Escritura. Então, não tem como, cara. Porque a Eva, ela desobedeceu. Através de Eva, teve a queda da humanidade. Porque teve uma cooperadora para ter essas transgressões, para Adão cair. E no Novo Testamento tem uma cooperadora também. Aqui vem o termo que muitos protestantes negam, a corredentora, que cooperou com a graça. Então, não tem como, cara, você usar um pai da igreja para falar o contrário. Que é o terceiro vídeo que eu estou fazendo do Tiago Dutra. Veja, ó, verso. Veja, Eva é uma virgem desposada, mas desobedeceu. Desobedeceu, ó. Maria era uma virgem desposada, mas obedeceu, ó. Olha a comparação que Santo Irineu de Leão vai fazendo com a comparação de Eva e a comparação da Virgem Maria. O papel da mulher, assim como Eva foi seduzida pela palavra de um anjo, por isso que o anjo saiu dela. Shekaritomene. Olha só, até nisso vemos a prefiguração. Para Eva cair, teve a saudação de um anjo caído, Satanás. E para a nova Eva teve a saudação de um anjo também, Shekaritomene, a Fiat, que obedeceu. Olha só, cara, assim como Eva foi seduzida pela palavra de um anjo caído, a serpente, e a desobedeceu a Deus, Maria recebeu a boa nova pela palavra de um anjo, Gabriel, e obedeceu. Causa da salvação. Olha a visão do Santo Irineu de Leão que o Tiago Dutra está citando nesses vídeos dele aí de fundo de quintal. Causa da salvação. Por quê? Por obediente, Maria tornou-se a causa da salvação. Para si mesma, para todo o gênero humano. Quando Eva foi a causa da morte, ó, advogada do gênero humano. Cara, meu Deus do céu, cara. Tem muita coisa aqui, ó. A Imaculada Nova Eva, ó. Porque Eva, ela era imaculada. Eva era virgem. Mas foi seduzida. Foi desobediente.
Olha só, há tanta prefiguração da virgindade, da pureza de Eva no Velho Testamento, antes da queda, é a pureza da Virgem Maria. Satanás é um anjo. O pecado entrou por a sedução de um anjo. E a salvação entrou pela graça da saudação de um anjo, Gabriel, que assiste Deus. Então, usar essa analogia, usar esse pensamento, você pode pegar quase todos os pais da igreja usam essa analogia. Certo? Tiago Dutra. Esse esgoto de vídeo seu aí, uma imundiça. Verdade, isso não corresponde com a realidade dos fatos. Por quê? Porque Irineu não cria na Imaculada Conceição. Eles dizem que ele supostamente defenderia a Imaculada Conceição. Já vi um católico dizendo que é uma proto-Imaculada Conceição, entendeu? Outra prova. Olha só. Olha só. Afirmação de que Santo Irineu de Leão, não, 140-202 DC, não acreditava na Imaculada Conceição, precisa ser conceitualizado historicamente, pois o dogma da Imaculada Conceição só foi definido oficialmente pela Igreja Católica em 1854. Embora Santo Irineu não tinha formulado a doutrina com o termo técnico moderno, e ele é considerado um dos padres da igreja que lançaram a base para essa crença, ao desenvolver a teologia de Maria como a nova Eva. Olha só, não tinha definido ainda o dogma. Como você vai acreditar no dogma que nem definiu? Mas eles acreditavam que Maria é a nova Eva. Mas eles acreditavam que Maria é toda pura. Ô, Tiago, pelo amor de Deus, cara. A obediência de Maria, ó. Santo Irineu, ó. Em sua obra Contra as Heresias, ele argumenta que a desobediência de Eva foi desatada pela obediência de Maria. Olha só. Santo Irineu via Maria Virgem, idade perpétua de Maria. Vamos ver aqui. 7%, sei lá, acho que não vai dar para gravar muita coisa, não. São Irineu, um importante padre da igreja do século II, não se referiu especialmente à Virgem da Perpétua Maria, como essa terminologia, né? Mas sua teologia lançou a base para a doutrina. Ó. Olha só. Ele defendia a verdadeira encarnação de Jesus nascido da Virgem Maria. Eu uso a analogia de Maria como a nova Eva para refutar heresias, o que é fundamental para a posteridade de compreensão Mariologia. Então ele acreditava, cara. Ó, Santo Irineu de Leão, refutação do gnosticismo. Irineu combateu venenamente os gnósticos que alegavam que Jesus não nascesse verdadeiramente de Maria, mas apenas passou através dela. Ao enfatizar que Jesus nasceu da Virgem Maria, Irineu estabeleceu a maternidade real de Maria e a plena humildade de Cristo, essencial para a salvação. Então, cara, como você diz, só com um simples like destrói totalmente a mentira sua. Esse contexto seu aí, adulterado, amputado, inspirado pelo Espírito da Besta, Apocalipse 13:5. Eles são bem cara de pau sobre esse negócio. Porém, Irineu não defende a Imaculada Conceição e ele não pode ser usado como... O dogma da Imaculada Conceição não tinha formulado ainda. Ele foi um dos proeminentes que degustou, que ajudou a difundir, a conhecer esse dogma.
Que não tinha um dogma ainda proclamado. Como você vai crer num dogma na Virgem da Perpétua Maria se não tem dogma proclamado? Mas eles acreditavam que Maria é a nova Eva. Já é um ponto principal. Referência. Como ele diz aqui, Maria desamarrou um nó que Eva fez lá no Velho Testamento, entrando no pecado. Maria destrói totalmente isso, sendo submissa ou fiat para acontecer essa graça. Desfez a cagada que Eva fez. Desmistificou ou destruiu, que Apocalipse 2,4, Satanás deteve diante da mulher. Foi dado a asa à mulher para fugir longe da câncer da cabeça da serpente. Então, é simples por entender isso. A crença na Imaculada Conceição nos primeiros séculos da igreja. E eu vou dizer por quê, com base nas falas dele que vem a seguir. Essa aqui do livro 5, por exemplo, diz o seguinte, ó. Ele, portanto, em sua obra de recapitulação, resumiu todas as coisas, tanto travando guerra contra nosso inimigo, quanto esmagando aquele que no princípio nos levou... Olha só o que o Tiago usa, cara. Usa texto. O cara viaja, cara. Viaja. A vontade do cara é destruir o dogma da Virgindade de Maria. O foco do cara é tão maligno que quer refutar o dogma, que é irrefutável, cara. Ativos em Adão. Veja, ele está falando da pecaminosidade universal. Ele não está excetuando ninguém aqui. E pisoteou sua cabeça, como você pode perceber. Por isso que Santo Irineu está falando que Maria é a nova Eva. Aqui, Santo Irineu está falando de Adão e Eva. Momento nenhum está falando que Maria ela é pecadora. Carregou esse pecado. Ele está falando que Maria desfez essa cagada. Deus disse à serpente, e porém inimizade entre você e a mulher. Gênesis 3,15. Lucas 2,17. Ele estará de guarda por sua cabeça e você de guarda por seu calcanhar. Pois veja então, aquele que deveria nascer de uma mulher, a saber, da virgem, a semelhança de Adão, foi pregado como guardando a cabeça da serpente. Essa é a semente da qual o apóstolo diz na Epístola aos Gálatas, que a lei das obras foi estabelecida até que a semente viesse a quem a promessa foi feita. Esse fato é exibido em uma luz ainda mais clara na mesma epístola. Sim, a promessa que foi feita vem através de quem? Vem através de uma mulher pecadora? Simples entender isso, cara. Santo Irineu de Leão está falando que Maria é a nova Eva e Cristo é o novo Adão. Como Eva e Adão eram lá, como Deus fez Adão e Eva. Os dois ambos imaculados. Os dois ambos virgem. Não estou falando depois da queda. Depois da queda a cagada aconteceu. Estou falando que os dois eram ambos imaculados. Perfeitos. É isso que Santo Irineu está falando nos seus escritos. Maria e Cristo é o novo Adão. E Maria a nova Eva. Porque ambos eram imaculados. Como entrou o pecado? Vem através de um anjo. Como entrou a graça? A saudação de um anjo. Gabriel. Olha a fala do Satanás com Eva. Olha as prefigurações aqui, cara. E a fala do anjo com Virgem Maria. Olha a desobediência de Eva. Deixou seduzida pelo anjo. E a obediência de Gabriel, o anjo. Ou Maria, a obediência ali com Deus, com a saudação do anjo Gabriel. Olha só, pra você ver, cara. Aí vem a descendência. Para destruir. Por isso que Satanás odeia a figura da Virgem Maria. Porque ela trouxe aquele que pisa na cabeça da serpente. Essa é a rincha, cara. Mas se tá a paz da igreja, como Santo Irineu de Leão ali, que não tinha formulado o dogma, em 1854 foi formulado o dogma, tal, etc.
que ele é um dos preeminentes que degustou, que desenvolveu, participante para formar esse dogma, para a gente reconhecer hoje que Maria é totalmente imaculada, como Eva era imaculada, como foi feito, criada antes do pecado, antes de ser seduzida por Eva. Que apologeta fundo de quintal, cara. Em momento nenhum tá se tratando de Maria, cara. Onde ele assim fala: mas quando a plenitude dos tempos chegou, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, Uma mulher pecadora? Cadê? Vamos ver. Nascido de uma mulher que o conquistasse. Gálatas Foi por 4:4. meio de uma mulher que ele obteve vantagem sobre o homem a princípio, estabelecendo-se como o oponente do homem. E, portanto, o Senhor professa ser o filho do homem, compreendendo em si mesmo aquele homem original, de quem a mulher foi formada, a fim de que, assim como nossa espécie desceu à morte por meio de um homem vencido, possamos ascender à vida novamente por meio de um vitorioso. E como por meio de um homem a morte recebeu a palma da vitória contra nós, então novamente por um homem podemos receber a palma contra a morte. Agora o Senhor não teria recapitulado em si mesmo aquela antiga e primária inimizade contra a serpente, cumprindo a promessa do Criador e executando sua ordem se ele tivesse vindo de outro pai. Mas como ele é um e o mesmo que nos formou no princípio e enviou o seu Filho no fim, o Senhor executou sua ordem sendo feito de uma mulher, destruindo o nosso adversário e aperfeiçoando o homem à imagem e semelhança de Deus. E por essa razão ele não extraiu os meios de confundi-lo de nenhuma outra fonte senão das palavras da lei, e fez uso do mandamento do Pai como uma ajuda para a destruição e confusão do anjo apóstata. Veja, Irineu está falando aqui. Momento nenhum tá falando que Maria é pecadora. Momento nenhum esse escrito que você está apresentando é ser os pais ali, os pais que negaram a verdade permanente, os antigos, né? Ou a enciclopédia e tal. Você está usando esses textos totalmente tendencioso que não prova nada, cara. Você tem que pegar falas do pai. Qual é a visão do pai da igreja? Santo Irineu via Maria como imaculada, tal, etc. Quais são os escritos, quais são os documentos, o cursílios, o catecismo? Você tem que citar isso, cara. Pegar um texto, você monta a cronologia ali, você agrega o que interessa ao seu prazer para tentar destruir. Como você vê nos debates Lucas Manzoli, nesses debates protestantes. Simples, pô. Olha só. Paulo está citando Gálatas 4:4. Veio sobre o regime da lei. Olha só. Lucas 1:28. Entrando um anjo disse: ave cheia de graça. Olha só, cara. Terror dos evangélicos, né? O Senhor é contigo, ó. Olha só. Santa Isabel, cara, sem palavra. Lucas 1:41, ó. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, e a criança temeceu seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ó. E clamava em alta voz: bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Santa Isabel tomada, cheia do Espírito Santo, só com a saudação dessa mulher pecadora. Como diz os protestantes. Olha só. A quem foi prometido, Gálatas 2:19 ali, está no seu ventre. Lucas 1:35, o Emanuel. E a palavra diz: conhece o fruto pela árvore. Como o São Irineu de Leão vai atribuir pecado à Virgem Maria? Porque ela é que carrega a promessa. Por isso que ele compara. O que está aqui, Maria, ela é a nova arca da aliança. O que abrigava ali dentro da arca da aliança? O sacrário vivo ali de Cristo. O maná, o cajado que floresceu da terra e a palavra. Escrito lá no Monte Oré por dentro de Deus. Passada pelo porta-voz ali, o que cooperou, Moisés também teve do cooperador, o anjo, ele cooperou com o anjo ali. Vem a corredentor também, Moisés, ele é o corredentor da velha aliança. Fazendo a ponte que cooperou também com a velha aliança. E Maria é a nova cooperadora com a nova aliança. Isso é indiscutível, cara. Olha só.
E Santa Isabel deixa bem claro, cara. Bendito é o fruto, cara. Quem é o fruto, ó? Ou este santo que nós disse será chamado Filho de Deus, ó. O Emanuel, Lucas 1, o Mateus 1, 23 vai dizer, né? Isaías 7,14. Eis que uma virgem vos dará, ó, eis que Deus vos dará um sinal. Então, que sinal é esse? É uma virgem que foi preservada por antecipação do pecado original para vir a promessa. Como a promessa vai vir através de um ventre profano, um ventre que carregou ali ao pecado da Adão e Eva. Por isso que São Irineu de Leão e tanto, Santo Agostinho, São Cirilo, etc., vai falar que Maria é a nova Eva. Olha o simbolismo e a prefiguração. Tocar na arca é morte. A arca é intocável. Davi dançava diante da arca da aliança. João Batista está dançando diante da presença da arca da aliança, dentro do ventre de Santa Isabel. A família de Bezedon foi abençoada com a presença da arca da aliança 3 meses. E a família de Zacarias de Santa Isabel foi abençoada também com a presença da nova arca da aliança, ficou 3 meses. Lucas 1, 56. Olha só que interessante. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ó. Olha só, há prefigurações, cara. Olha o detalhe dos evangelistas quando vai escrever. Tanto São Lucas, que era doutor, que era dotado de sabedoria e dons, e o evangelista São João, cara. Todos os dogmas marianos prova, tanto o evangelho de São Lucas, tanto o evangelho de São João. Olha só. Eis que Deus vos dará um sinal, uma virgem. Olha só. Uma virgem. Esse é o sinal, virgem, pura, imaculada, uma árvore boa. Esse é o sinal. Jó 14,4, não pode o puro, o impuro gerar o puro. Não, o puro gera o puro. Não tem como. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Que esgoto, hein, Thiago Dutra? Misericórdia.